Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de segunda-feira. Estamos aqui neste momento, iniciando hoje mais uma semana de união, em que nos reunimos aqui para refletir essa grande obra boa nova. Estamos aqui sempre com o nosso coração e o nosso pensamento elevado até a Deus nosso Pai. E é com muita alegria que a nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, concede este instante abençoado para nós. Então sejam todos muito bem-vindos. Deixo aqui também o nosso boa tarde, o nosso boa noite aos nossos irmãos que também se encontram aqui conosco, mas em outros momentos do dia. Bom, meus irmãos, hoje, não apenas para a gente começar aqui um momento de reflexão, de capítulo a capítulo da obra Boa Nova, mas também para começarmos o nosso dia, para começarmos a nossa semana. Eu convido a todos para um momento de prece inicial, porque a prece é o que nos sustenta. A prece é o grande alimento do espírito. Então, neste instante, irei compartilhar aqui conosco aquela linda pintura de Jesus, que nós já estamos familiarizados com ela. E nesse momento, em especial hoje, eu gostaria aqui de partilhar um trecho de uma oração que é do querido, psicografada pelo nosso querido Divaldo Franco, e ela foi ditada pelo espírito de Joana de Ângeles. Se chama Prece do Alvorecer. Hoje, eu gostaria que pudéssemos iniciar o nosso dia, a nossa semana, com essas palavras tão abençoadas. Então, nesse momento, vamos tranquilizar os nossos pensamentos. Colocarei aqui para nós uma breve música para harmonizar aqui o nosso ambiente, o nosso coração. Convido para fecharmos os nossos olhos da vida material. Vamos imaginar Jesus com seus braços abertos diante de nós. E por pensamento, acompanhemos a prece. Acordei quando a manhã já se vestia de luz para receber o dia. O sol se espreguiçando por detrás das nuvens, derramava seus raios mornos pela terra. Abrindo a janela, eu senti uma grande alegria e desejei orar ao Criador de todas as coisas, ao Pai de todos nós. E eu queria dizer tantas coisas, mas como se pode, sendo tão pequeno, dizer coisas grandiosas a quem é tão onipotente? Então, eu desejei abraçar o dia e servir, fazer algo útil, bom e especial. Como se pode agradecer ao Pai generoso por tantas dádivas, se não buscando se tornar um servidor para as suas criaturas? Entre a timidez e a emoção, com o coração a cantar em descompasso no peito, eu comecei. Meu Deus e meu Senhor, eu gostaria tanto de colaborar contigo. Eu gostaria de ser um jardim de flores de todas as cores para embelezar a terra.
mas na pobreza que minha alma encerra, se não puder ser um jardim, deixe-me ser uma rosa solitária, mesmo que em uma fenda da rocha, colocando beleza no painel da natureza. E que assim seja. Que Deus possa abençoar as nossas famílias, o nosso lar, afastando de nós todos aqueles irmãozinhos espirituais que ainda sentem o desejo de nos ver mal, que estão a nos prejudicar, que estão nos perseguindo. Que Deus tenha de piedade desses espíritos e possa nos proteger de todo o mal. E que assim seja. Meus amados irmãos em Jesus, é com esse momento inicial aqui, com essa prece, são palavras psicografadas por Divaldo Franco, que eu convido a todos para que, com o coração sereno, nós possamos iniciar aqui o nosso evangelho de hoje, da obra Boa Nova. Nós estamos no capítulo 17, Jesus na Samaria. Olha só, já caminhamos 17 capítulos dessa grande obra, como é nos dito, né, uma obra essencial para gente que tem o coração cristão espírita, para nós que somos espíritas, é uma obra de coração essencial para a gente ler, porque aqui nós encontramos camadas tão lindas do Cristo, não é mesmo? Então nós estamos no capítulo 17 e hoje nós vamos dar continuidade na história. Jesus, ele acabou de se encontrar com a mulher ali da Samaria, a samaritana, no poço. Ela ofereceu, ele pediu água para ela. Lembremos, ele disse que eu tenho a água, né, que se você beber nunca mais sentirá sede. Depois desse instante, a mulher, ela foi tocada profundamente em sua alma, doando o teu coração ao Cristo. Passado esse momento que a gente refletiu na semana passada, hoje nós estamos naquele instante que Jesus estava se preparando para partir dali, para ir embora realmente, para continuar a viagem deles, que eles estavam no trajeto, lembremos. Eles estavam, Humberto de Campos coloca aqui para nós, ele e alguns apóstolos estavam indo de Jerusalém para Cafarnaum. Nesse caminho eles fizeram uma parada, os discípulos foram em busca de alimento e Jesus se encontrou com a mulher samaritana ali no poço. O que aconteceu? Jesus estava juntando as suas coisas para continuar a viagem para Cafarnaum. Nesse momento, os discípulos chegam junto com alimento para ajudar o Cristo. E ali naquele instante, Filipe, o apóstolo Filipe, muito doce em seu coração, como a gente já teve oportunidade também, nós temos até aqui no nosso canal uma playlist só sobre os apóstolos, lembremos disso, de uma obra psicografada, ditada pelo espírito Shaolin. Então nós temos ali falando o quanto a personalidade de Filipe era mais doce também. Então Filipe ali, preocupado com tudo, ele vai se aproximar de Jesus e vai dizer: Mestre, por favor, aceitai um pouco de pão. É indispensável cuidardes do sustento. Descansai e comei. Filipe estava preocupado ali, falando: Jesus, o senhor ainda não se alimentou. Aceite um pouco de pão que a gente foi buscar. O senhor precisa se alimentar. O senhor precisa descansar. Filipe lembrava algo, como eu disse, que é essencial para todos nós. É importante o servir, mas também é importante o descansar, as pausas, o nutrir também o corpo. Só que o Cristo falou: não se preocupe, Filipe, não tenho fome. Aliás, recebo um alimento que talvez os meus próprios discípulos ainda não puderam conhecer. E Filipe fala: mas que alimento é esse?
Que alimento é esse que o senhor não sente fome, né, após ingeri-lo? E que alimento é esse que a gente ainda não pôde conhecer? Filipe pergunta para o Cristo. E Jesus, em toda a sua serenidade, irá responder: antes de tudo, olha que lindo, meus irmãos, olha que lindo mesmo essa resposta do Cristo. Antes de tudo, o meu alimento é fazer a vontade daquele Pai misericordioso e justo que a este mundo me enviou, a fim de ensinar o seu amor e a sua verdade. O meu sustento é realizar a sua obra. Jesus não falava do alimento físico, que a gente precisa para nutrir o nosso corpo e é essencial. Jesus falava do alimento espiritual. Olha que lindo. O alimento espiritual que Jesus coloca é aqui. O meu alimento, antes de tudo, é fazer a vontade de Deus, desse Pai misericordioso. Qual tem sido o nosso alimento espiritual? Com o que a gente tem nutrido a nossa alma? Às vezes, o que a gente tem consumido, sabe? Quais tipos de conversa a gente tem tido? Que isso é alimento para o espírito. Qual tipo de pensamento a gente tem nutrido? Às vezes pensamentos com vícios, às vezes pensamentos com paixões, às vezes pensamentos baixos. É esse o alimento que a gente está trazendo para o nosso espírito? Olha que interessante que neste sábado agora, eu estava lá na nossa casa espírita amada, estava lá conversando e tudo, e aí uma grande amiga comentou comigo, falou, nossa, não estou passando bem, assim, deu uma coisa esquisita, mas não é algo assim físico, digamos assim, mas me deu um mal-estar aqui, será que está tudo bem e tudo? E minutos antes dela exatamente comentar isso, tinha acontecido assim, ali tinha vivenciado um momento de tensão e tudo ali, né, um momento complicado, e aí ela falou, nossa, eu tô... E aí o que eu expliquei para ela foi, olha só, olha como que o nosso espírito, ele se nutre da energia do ambiente, do que às vezes acontece. Então, às vezes, se a gente tá... Eu vou dar um exemplo, tá? Às vezes, se a gente tá lá no trabalho e acontece uma discussão lá no nosso trabalho com os colegas de serviço, o nosso espírito ele vai se nutrir dessa energia, daquelas palavras, daquele pensamento. E esse tipo de alimento para o espírito é meio indigesto. A gente não fica bem. Igual quando a gente alimenta fisicamente de algo pesado, já comeu algo muito pesado, como que a gente fica? Nossa, fica indigesto aquilo, demora para digerir, a gente fica meio empanzinado, como se diz, espiritualmente também. Ou às vezes a gente tá lá no meio familiar e às vezes, sabe, muita fofoca, muito comentário ruim, muito pensamento assim, pensando mal dos outros. Isso é alimento para o espírito. Indigesto, a gente não vai se sentir bem. Ou às vezes a gente tá em casa, a gente tá sozinho em casa, não tem ninguém. Mas aí a gente começa a assistir no celular, na televisão, coisas que não são edificantes. E aí depois a gente fica meio esquisito, às vezes a gente fica meio indisposto. Porque qual que foi o alimento que a gente colocou para dentro? Não é mesmo? O espírito, alimento indigesto. Não é verdade? Então, eu estava comentando com essa grande amiga lá no sábado, falando, olha, todas as vezes que a gente se alimenta, né, espiritualmente de algo assim tão tenso, que não é edificante, o corpo sente o que o espírito sente. Então, a gente vai sentir, às vezes, algo estranho que não é físico. Não é físico, e a gente sabe que não é físico, mas é algo espiritual.
não é mesmo? Então, eu estava comentando com ela, lembrei aqui de partilhar com vocês também, porque é exatamente isso que o Cristo coloca, o alimento espiritual. Ele diz: eu nutro o meu corpo, o meu espírito com a vontade de Deus em primeiro lugar. Com a vontade de Deus. E se a gente sempre escolher esse alimento espiritual, que é a vontade de Deus, meus irmãos, a gente diminui. Diminui, não quer dizer que a gente vai extinguir para sempre, que ainda somos espíritos imperfeitos. Mas a gente vai diminuir o rancor, a revolta, a mágoa, esse orgulho, sabe? De querer sempre dar a palavra final. A gente vai diminuir a indigestão desses pensamentos. Então, meus amados irmãos, hoje eu vou encerrar a história nesse ponto. Nesse ponto, amanhã a gente vai dar continuidade. Mas eu quero trazer esse convite para todos nós levarmos para a nossa segunda-feira hoje. Qual está sendo o nosso alimento espiritual? Vamos trazer a prece como o pão que nutre o corpo. Vamos trazer pensamentos melhores para nutrir o espírito. Conversas melhores. Vamos buscar o que a gente assiste no celular, na internet, nas redes sociais, algo mais edificante. Isso tudo nutre o nosso espírito. E acima de tudo isso, fazer a vontade de Deus. Esse é o grande alimento que sustenta-nos para a vida eterna. Jesus nos ensinou. Hoje eu encerro aqui o nosso evangelho dessa segunda-feira, deixando um grande abraço fraterno para todos. Foi com muita alegria que a gente partilhou desse momento aqui juntos, com as bênçãos de Deus. Lembrando que este nosso encontro é da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, meus irmãos. Fiquemos com Jesus e que assim seja.